Nós vamos falar hoje a glândula pineal e o cérebro quântico, insights espirituais sobre questões eternas. Mas antes, aqueles que por um acaso quiserem fazer inscrições para o Mednesp, e alguns perguntaram por que eu não posso fazer aqui, ou por que não estão fazendo inscrições aqui. Bom, a gente não trouxe, porque ainda não dispomos da máquina específica do Cielo para inscrição remota fora do site, e a inscrição no site é muito simples. Clicou mednesp2015.com.br, vai chegar nessa página. A gente escolhe inscrições online e vamos então ter a tabela de preços na categoria de não sócio, sócio e estudante. E uma vez que se escolhe acessar o formulário de inscrição, nós chegamos então ao site das inscrições online, preenche-se o formulário de inscrição e a partir daí estamos já com a opção de pagamento por boleto bancário ou por cartão de crédito. Escolhendo o cartão de crédito, o site te redireciona para um site seguro do Cielo, onde você coloca a bandeira do seu cartão e faz a inscrição, que é parcelada em até 3 vezes. A gente repete que o Mednesp é o maior evento de medicina e espiritualidade do planeta. Dentro do Mednesp nós temos palestras abertas ao público em geral, e geralmente são palestras que têm auditórios cheios. Mas dentro do Mednesp nós temos também uma sala específica para a medicina e espiritualidade como assunto científico. E essa sala ela não é restrita, mas a gente sempre avisa, os temas são mais hard. Vocês vão ter, tem que ter pelo menos uma certa iniciação em assuntos científicos. Todos que participaram, e aqui em Goiânia tem muitos que participam de Mednesp Brasil afora, ficou em São Paulo durante muito tempo, até que começou a ser um congresso itinerante, a partir de 2009 em Porto Alegre, 2011 em Belo Horizonte, 2013 em Maceió e 2015 será em Goiânia. Muitos participam, são apaixonados no Mednesp, vocês vão continuar sendo, se apaixonando mais e mais, porque, acima de tudo, a Associação Médico Espírita do Brasil e a Associação Médico Espírita Internacional se firmam como instituições sérias no campo da medicina e espiritualidade. Em 1945, Chico Xavier publicou o livro Missionários da Luz. Esse homem, que morava numa casa muito simples de adobe em Pedro Leopoldo, na época em que Pedro Leopoldo era muito longe de Belo Horizonte, apesar de estar pouco menos de 100 quilômetros, acesso a Pedro Leopoldo era muito difícil. Em 45, morando nessa casa, esse homem simples já tinha publicado alguns livros, já tinha chocado muitos especialistas com o livro Parnaso de Além Túmulo, mas em 45 ele já tinha publicado 2 livros do espírito que se identificava como André Luiz, um pseudônimo, e o 3º livro da série Missionários da Luz, publicado por esse homem, que tinha 8 anos de escola, não tinha acesso ao mundo exterior a não ser por rádio, tinha contato com grandes amigos de Belo Horizonte, São Paulo, a imprensa o procurava, mas muitos o consideravam um mulato inculto, um nécio. Esse homem, neste livro Missionários da Luz, ele traz algumas informações sobre a glândula pineal em 1945, num total de 21 informações a respeito dessa glândula. Ora, o livro Missionários da Luz não é um livro
científico. Nenhuma obra de Chico Xavier é uma obra com texto científico. E André Luiz escreve através de Chico Xavier como aquele jovem cientista que descobre a nova ciência e, empolgado, reporta em seu diário, mas com a preocupação de trazer uma leitura que será capturada pela eternidade, não presa ao formalismo científico, mas trazendo informações numa linguagem coloquial, empolgada e profundamente séria. No livro Missionários da Luz, no capítulo 2, nós temos 21 informações sobre a glândula pineal em alguns temas distintos. Em 1945, o PubMed, que é uma base de dados médicos, ele, quando nós utilizamos o unitermo glândula pineal, nós encontramos apenas um artigo francês da ação do extrato da glândula pineal sobre os ovários de cobaias e ratos. Quando nós mudamos o intervalo de pesquisa apenas para os últimos 13 anos, nós já encontramos 5.212 artigos. Isso demonstra que a glândula pineal, a partir da década de 90, começou a receber atenção especial dos cientistas. Esse fato nos chamou muito a atenção. E nós submetemos a publicação em agosto de 2013, e esse artigo foi publicado e lançado agora, está disponível no site da AME Brasil, Historical and Cultural Aspects of the Pineal Gland. Comparison between the theories provided by Spiritism in the 40s and the current scientific evidence. Aspectos históricos e culturais sobre a glândula pineal, uma comparação entre as teorias que o Espiritismo forneceu na década de 40 e as evidências científicas atuais. O objetivo do trabalho foi fazer uma compilação das informações acerca da glândula pineal provenientes dos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier e fazer uma análise crítica dos seus fundamentos científicos, baseando-se na literatura científica atual. Se em 1945 Chico Xavier traz pelo menos 21 informações sobre a glândula pineal, o que elas têm de cientificidade? Olhando como tema a descrição de um hormônio secretado, nós vamos lá encontrar o texto de André Luiz, falando sobre a glândula. Secreta hormônios físicos ou força unidade que agirá de forma positiva para a geração de energia. A melatonina foi descrita por Aaron Lerner, um dermatologista, em 1958. Em 1959, a melatonina, ela tem então o reconhecimento da comunidade científica num outro artigo que comprova a descoberta de Lerner. Chico Xavier escreve o livro em 1945. Esse hormônio só é descoberto 13 anos depois. Especulava-se que a glândula pineal produzia hormônio? Sim. A gente viu que em 1945, um extrato de glândula pineal era injetado em cobaias para verificar se a ação desse extrato, e aí sim isso é uma evidência que a glândula produzia hormônios. Todavia, o que é muito interessante não é a descrição do hormônio secretado, mas a função do hormônio. Agirá de forma positiva para a geração de energia. Ora, na década de 40 não se postulava nada a respeito do estresse oxidativo e a sua relação com o metabolismo. Essa especulação é da década de 90, quando surgiram também evidências de que a melatonina poderia ter um papel na regulação do estresse oxidativo. Ora,
45 anos antes, André Luiz fala do papel desse hormônio na geração de energia. Melatonina como hormônio e com uma ação no metabolismo, hoje especula-se o papel desses reguladores cronobiológicos no desenvolvimento de doenças, por exemplo, como diabetes. E a grande linha de pesquisa em diabetes hoje, diabetes e obesidade, envolve essa ação cronobiológica da melatonina, hormônio da glândula pineal, que atua na regulação do metabolismo, na geração de energia. Aquele homem que muitos consideram um mulato ignorante, consideravam, um médium por excelência com 8 anos de escola, recebe em 45 informações que foram postuladas cientificamente 45 anos depois, e hoje, a gente pode dizer que 50 anos depois, começaram a ser fortemente confirmadas. No conhecimento atual, nós temos exatamente aquilo que Chico fala, André Luiz fala através de Chico Xavier, sobre o papel da melatonina na regulação do metabolismo, atuando, interferindo sobre o estresse oxidativo, gerando positivamente energia. E aqui estão algumas das referências. Quando se fala de saúde mental, nós vamos ver lá em Missionários da Luz a descrição de Alexandre, né, que é o grande médico de Missionários da Luz. E Missionários da Luz é um livro muito interessante, é o livro que tem a reencarnação de Segismundo, mas 2 capítulos sempre me chamaram muita atenção em Missionários da Luz, que é o capítulo sobre a pineal, capítulos 1 e 2, e a descrição do caso de Antônio, que está prestes a ter um AVC, e pela intervenção de Alexandre e equipe espiritual, eles conseguem reverter o fluxo cerebral danoso que iria causar um grave incidente. Bom, sobre saúde mental, André Luiz vai dizer: a glândula pineal é a glândula da vida mental, que preside aos fenômenos nervosos da emotividade, sendo controladora do mundo emotivo e sendo o laboratório mais avançado de elementos psíquicos do corpo humano. Pineal e saúde mental, num contexto histórico, não é uma especulação nova, já data dos séculos 17 e 18. Relatos dessa época relacionavam a glândula pineal à loucura. Em 1920, utilizou-se extratos da glândula pineal para o tratamento da esquizofrenia. Só que apenas após o isolamento da melatonina em 58, estudos experimentais puderam ser realizados. O que eu pergunto aqui é: como é que Chico Xavier teria tido acesso a esses estudos que datam daquela época de 1920, se ele não tinha... Bom, não se tinha internet é um fenômeno muito novo, 95 para cá, que tem a internet no Brasil, 94. Não era médico, não tinha acesso a bibliotecas médicas e não era muito bem quisto pela sociedade médica. Independente disso, comprova-se o que Alexandre fala através de André Luiz, que existe uma relação direta entre a expressão do receptor de melatonina e pacientes com transtornos depressivos. E hoje tenta-se definir até que ponto que existe um padrão de secreção de melatonina característico de doenças psiquiátricas, mas sabe-se que está alterado. Um artigo muito interessante, Dr. Russell, que é um psiquiatra inglês, ele demonstrou, há 2 anos atrás, que toda doença mental, ela é, independente de qual seja, ela é antecedida de alteração no sono e de alteração no ritmo de secreção de melatonina. Então, a gente vê que a informação de Chico no livro Missionários da Luz bate bem. É uma informação que tem evidência na ciência de hoje.
Aqui são as referências. Falando esse tema aqui, que eu achei também fantástico, sobre atividade física. Olha o que Alexandre vai dizer, André Luiz vai relatar para o Chico Xavier. Contra o acúmulo excessivo de forças nervosas, que é a secreção da glândula, aconselham-se aos homens o uso do remo, da bola, do salto, das barras e das corridas a pé. Fazer ginástica, né? Da bola até que eu estou usando, eu jogo FIFA 2014 no videogame todo dia. Num contexto histórico, não se sabe claramente quando a associação da glândula pineal e atividade física foi inicialmente estabelecida. Os primeiros estudos são no final da década de 70 e início da década de 80, 35 anos depois. E temos alguns estudos importantes agora, que é um artigo de revisão. E o que se sabe, em um artigo muito recente, é que a melatonina parece influenciar a própria performance física. Mas a gente ainda não sabe a utilidade real do exercício como regulador cronobiológico. Os resultados são controversos. Hoje estuda-se qual o melhor horário para fazer exercício físico, se é pela manhã ou se é à noite, porque já se tem a certeza que a melatonina, conforme descrito por Chico Xavier, através dos informes de André Luiz, ela interfere decisivamente na performance física, de atividade física. O que a ciência hoje busca saber é qual o melhor horário, como aproveitar melhor e como amplificar a produção de melatonina através da atividade física. Então, as especulações começaram 35 anos depois da informação de André Luiz. A gente está falando, parece coisa simples e tudo, esse artigo foi publicado numa revista de endocrinologia, Neuroendocrinology Letters. E, curiosamente, esse artigo da AME Brasil, ele não mereceu qualquer apontamento negativo do revisor. O revisor do artigo, ele não fez nenhuma recomendação para que mudássemos o texto. E ele gostou tanto do artigo que mandou-nos um e-mail pedindo para trocarmos 2 referências, sugeriu as outras 2 referências que seria interessante trocar, porque ele disse: o artigo está muito bom, essas referências estão boas, mas as revistas não são muito legais, não tem um impacto grande. Ele nos mandou 2 referências equivalentes, publicadas em revistas de alto impacto. E quem fez a revisão certamente não é um cientista espírita, não é espiritualista, mas uma pessoa que ficou profundamente impressionada com essas informações. E um artigo tão simples, né? Falando de função endócrina e reprodutiva, diz-nos lá André Luiz: secretando delicadas energias psíquicas, a pineal conserva ascendência sobre todo o sistema endócrino. Ou ainda, a epífise, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo seu campo de atração magnética sobre todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro de vida. Ora, foi Hübner que descreveu um menino com tumor de pineal e puberdade precoce. Isso foi em 1898. À época de Chico, isso não era desconhecido. Em 43, Bargmann sugere que a melatonina poderia regular o hipotálamo. Na metade do século XX já existia a noção de uma função antigonadotrópica, ou seja, uma função inibitória sobre os hormônios que regulam os ovários e testículos, e moduladora da pineal. Então não foi muita novidade o que André Luiz fala. É confirmado por um artigo muito interessante do Dr. Daniel Cardinale, que diz que a glândula pineal exerce características de transdução e integração neuroendócrina. Aqui ele dá os exemplos, é um artigo médico, a gente não vai ficar muito tempo,
E nós temos também a continuação da evidência científica de que a pineal, ela controla todas as glândulas endócrinas como se fosse esse pequenino sol azulado que André Luiz descreve. Também vou passar aqui a melatonina regulando a suprarrenal através do ACTH, as referências. E aqui é uma visão de que a melatonina e os relógios cronobiológicos, qualquer ruptura está associado, é um slide que o Dr. Cardinale nos cedeu gentilmente, qualquer ruptura está associada com várias doenças, as rupturas nos relógios biológicos centrais e periféricos. Todavia, ainda nesse tema, aí sim nós temos a originalidade da informação de André Luiz. Na qualidade de controlador do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. André Luiz não está falando aqui de sexologia, de função erétil ou de determinação de gênero. Tá? Eu faço questão de ressaltar isso porque nos foi perguntado se melatonina tinha alguma coisa a ver com opção sexual, se melatonina é bom para a função erétil, eu não sei. Isso a gente pode até pesquisar. E não é isso que André Luiz está falando. O que ele está falando está aqui na frase seguinte. No período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise, que é a pineal, parece constituir o freio às manifestações do sexo e os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Existem evidências de relação entre a produção de melatonina e fertilidade. Os pinealócitos expressam receptores tanto para o hormônio luteotrófico quanto para o regulador hipofisiotrópico lá do hipotálamo, GHRH. Aqui estão as referências e vamos lá para o lado genial. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Remete-nos às evidências atuais que demonstram que o líquido seminal possui melatonina, assim como a melatonina parece ser um fator protetor em proteger contra os danos cromossomiais induzidos por radiação. O que se percebeu é que a melatonina é fundamental na função sexual porque ela protege os espermatozoides. A proteção é tamanha que quando os espermatozoides de ratos, num líquido seminal sem melatonina, comparado com o líquido seminal com melatonina, colocou-se então esses espermatozoides sob influência de radiação. É o estudo que mostra essa proteção. No líquido seminal que não tinha melatonina, a radiação alterou o DNA. No líquido seminal com melatonina, o DNA dos espermatozoides foi preservado. Como é que Chico Xavier poderia ter a noção de um trabalho que foi desenvolvido 50 anos depois praticamente? No período do desenvolvimento infantil, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Os estudos demonstram que deficiências na ação da melatonina podem ser relacionadas com função sexual alterada em homens e existem evidências do papel facilitador da melatonina no comportamento sexual através de um mecanismo específico. O que é muito interessante agora é o relato da conexão com o mundo espiritual. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em redor seus raios formavam lótus de pétalas sublimes. No contexto histórico, a gente sabe disso há muito tempo, né? Filosofia hindu, que data de medicina védica, que data de 5.000 anos, a glândula pineal é descrita como o sexto chakra, uma janela para o mundo espiritual, detentora dos poderes mentais. Essas tradições associam a pineal com clarividência e meditação, professando essas atividades como caracteristicamente noturnas.
Ainda num contexto histórico, foi Galeno quem propôs que a glândula pineal funcionaria como uma válvula que distribuía ao corpo o spiritus animalis. E a teoria de Galeno foi a base da proposição de Descartes, onde o spiritus animalis foi descrito como fluidos sutis, um tipo de quinta essência. Recentemente, 4 estudos fundamentaram a ancestral especulação de que a pineal exerce importante papel na consciência intrínseca. O primeiro evidenciou a ativação da pineal durante meditação religiosa. O segundo demonstrou que a glândula pineal foi ativada durante a meditação silenciosa chinesa. O terceiro, que um tipo especial de meditação elevou os níveis de melatonina salivar. E o quarto, que é um estudo bem vigoroso esse, demonstrou que a glândula pineal foi somente ativada em uma meditação envolvendo conexão espiritual, quando comparado com meditação por respiração e observação. Como todos aqui são neuroradiologistas experts, nós podemos ver aqui na figura B a glândula pineal que o autor do estudo gentilmente coloriu de vermelho para a gente poder enxergar. Ela está ativada durante a meditação com conexão com o mundo espiritual. Aqui estão as referências. O que nós vemos, e aqui eu vou sair um pouquinho do trabalho publicado, e é uma alegria apresentar aqui em Goiânia, a primeira vez que a gente apresenta depois que o trabalho foi publicado, escolhemos a nossa casa para apresentar, e eu vou trazer um pouquinho da especulação de um outro artigo que nós estamos preparando, junto com o Dr. Giancarlo Lucchetti, que não tem data ainda para terminar, porque a gente foi atropelado por 2 outros projetos urgentes de pesquisa, que nós relacionamos a glândula pineal como sede da consciência. É um artigo que a gente está preparando para uma revista médica específica que trabalha só com hipótese médica. A glândula pineal, ela faria, no nosso entendimento, o papel de transdutora e integradora neuroendócrina e também, segundo o Dr. Cardinale, também ela faria transdução e modelação dos sinais oriundos do corpo mental. A gente sabe que o diencéfalo, córtex motor e áreas pré-frontais, que constituem a casa mental descrita por André Luiz, a integração desses 3 andares é responsável pela expressão da consciência, pelo fluxo de pensamento, pelas linguagens e pelos automatismos aprendidos. André Luiz vai dizer, no livro Evolução em 2 Mundos, ficou pequenininha a referência, né? Que o papel da pineal é a tradução e seleção dos estados mentais diversos, dos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento. A melatonina, que é o hormônio da pineal, ela faz um processo chamado de sincronização neural e faz integração dos processos da consciência, agindo no núcleo supraquiasmático e regulando os osciladores temporais na periferia do organismo. A gente vê aqui essa citação de André Luiz em Evolução em 2 Mundos. Ora, um trabalho muito interessante que foi publicado por Larson, agora bem recentemente, em 2006, na Neuroscience Letters, vai dizer que a ordenação temporal se reflete em processos associativos necessários para a cognição, comportamento e todos os processos de consolidação da memória, que deve preservar todas as informações em ordem temporal causal e sincronizar ou sequenciar os mapas cognitivos internos. Ou seja, a nossa memória ela é organizada no tempo, e quem dá essa organização no tempo é a glândula pineal, expressando no corpo físico a produção de melatonina. Um outro artigo, André Luiz falou aquilo em 58, né? A outra frase. Um outro artigo de 2007
A melatonina pode regular aprendizado e memória por atuar sobre atividades sinápticas do hipocampo, pelo reforço de sinapses excitatórias que regulam esse processo chamado de long-term potentiation. Nós também vemos, aqui é um artigo de 2005, que a separação e privação maternal repetitivas produz redução dos níveis de melatonina e correlação negativa significativa entre níveis séricos de melatonina e memória espacial, sugerindo uma associação entre melatonina e, com isso, função da pineal e neurodesenvolvimento. E ainda em outro artigo, em humanos, o estresse pode causar distúrbios do sono e redução da amplitude do pico noturno de melatonina, também presentes em pacientes deprimidos. Ou seja, melatonina é produzida pela pineal. Pineal está assentada sobre a sede da alma, sobre o terceiro ventrículo, é relacionado com o chakra coronário, é a melatonina o efetor, na nosso entender, e a especulação minha pessoal, o efetor inicial do chakra coronário, recebendo as informações do corpo mental. E nós vimos aqui nesses trabalhos que a gente trouxe que a função da pineal é importante na ordenação das nossas funções cognitivas. E o que se sabe é que em pacientes que sofreram estresse ou que sofrem de estresse pós-traumático, existe uma alteração importantíssima na produção de melatonina, e esses pacientes eles perdem a capacidade de ordenação temporal de seus eventos. Ou seja, é a função da pineal que nos permite ter memória ordenada no tempo. E se a gente ordena no tempo, a gente ordena no espaço. Mostrando que essa glândula não é só um órgão vestigial, já foi chamada de o pênis do cérebro, um órgão sem função, e hoje é um dos órgãos mais estudados na medicina. A integração da consciência com o cérebro tem a pineal como transdutora e integradora dos sinais oriundos do corpo mental, e o córtex cerebral funciona como efetor da expressão da consciência. A contribuição de André Luiz, através de Chico Xavier, deve ser destacada. A antecipação de funções atribuídas pelo espírito à pineal, posteriormente evidenciadas pelo método científico, devem merecer atenção não apenas para as obras psicografadas por Chico Xavier, mas também pelo seu possível papel na relação do conhecimento obtido por vias não habituais, como a mediunidade. Essas conclusões não são as conclusões do artigo, mas são considerações que a gente faz para aquele outro artigo que a gente está preparando, que, como eu falei para vocês. As conclusões do artigo, o Historical and Cultural Aspects of Pineal Gland, é a análise do conteúdo das informações trazidas pelo autor espiritual, resumiu a importância da glândula pineal em 6 itens principais, sendo eles: é responsável por governar o mundo das emoções, evidência científica comprovada; mantém controle sobre todo o sistema endócrino gonadal, evidência científica comprovada; comanda poderes subconscientes sob direta determinação da vontade, evidência científica comprovada; supre todos os órgãos com energia psíquica, evidência científica comprovada; é a glândula da vida mental, comprovado, e tem papel primordial no fenômeno mediúnico e conexão espiritual. Eu agradeço então a todos vocês e já convido a todos para a nossa atividade do primeiro semestre de 2015, que é o MEDNESP, que será realizado no Centro de Convenções da Católica, no Centro de Convenções da PUC, que nos foi gentilmente cedido pelo excelentíssimo reitor, professor Volmir Amado. Que Jesus nos abençoe e continue conosco.